A gente vai mergulhar numa ideia que meio que vira de cabeça para baixo o que a gente pensa sobre onde tudo começa. Sabe, a nossa história, ela não começa no nascimento, nem mesmo na concepção. Pois é, vamos descobrir juntos como a base da nossa existência é construída bem, mas bem antes do que a gente imagina. Então, vamos lá para a pergunta principal. Quando é que o desenvolvimento de uma pessoa realmente começa? A resposta, que vem na cabeça de quase todo mundo, é na fecundação, certo? Parece lógico. Mas e se a história começar bem antes disso? Pois é, a resposta, que pode soar até meio estranha, é essa aí, bem antes da concepção. É isso mesmo. As bases para quem a gente vai se tornar já estão sendo preparadas muito antes de um óvulo e um espermatozoide se encontrarem. Parece contraintuitivo, eu sei, mas a chave para entender isso tudo está na genética. Então, bora para a nossa primeira parte. Vamos falar sobre o nosso, digamos, manual de instruções genético. É basicamente a herança que a gente recebe e que define o ponto de partida para a nossa vida. E o que é exatamente esse material genético? Bom, é o nosso DNA, um conjunto de genes que a gente herda dos nossos pais. Essa informação toda, que é super valiosa, fica ali guardadinha dentro das células reprodutivas, nos óvulos da mãe e nos espermatozoides do pai. São, literalmente, os blocos de construção da vida. E o mais fascinante é que essa contribuição é perfeitamente equilibrada. Meio a meio. Na hora da fecundação, o futuro bebê recebe exatamente metade dos genes da mãe e a outra metade do pai. É essa divisão certinha que cria uma combinação genética que nunca existiu antes, totalmente nova e única no mundo. E essa combinação já define uma espécie de pré-programação. Pensa só nisso. Antes mesmo de existir um embrião, os genes que os pais carregam já trazem as instruções para a cor dos olhos, para o tipo de cabelo, para a tendência de altura, para o sexo biológico e vai além, viu? Até para predisposição a certas doenças ou traços de personalidade. Uma parte enorme da nossa história já está escrita nesse código genético antes mesmo da gente começar a existir. Só que essa herança não é um caminho reto, sem surpresas. E é isso que nos leva para a segunda parte, a loteria da genética. Aqui, essa herança pode trazer tanto riscos inesperados, quanto, claro, oportunidades de planejamento. Para a gente entender esses riscos, a gente precisa sacar como os genes interagem. Os dominantes são tipo uma voz alta. Basta receber a instrução de um dos pais para a característica aparecer. Já os recessivos, esses são mais tímidos. Eles precisam vir dos dois lados, tanto do pai quanto da mãe, para finalmente se manifestarem. E é exatamente aqui que a loteria entra em jogo. Olha só esse exemplo. Um casal pode ser perfeitamente saudável, mas os dois, sem nem saber, podem carregar o mesmo gene recessivo por uma doença. A condição só iria se manifestar se um filho, por acaso, herdasse as duas cópias tímidas desses genes, uma de cada um. Então, o que a gente tem é uma balança. De um lado, existem os riscos genéticos que a gente não controla, como doenças hereditárias ou mutações. Mas do outro lado, e isso aqui é fundamental, a gente tem o poder do conhecimento, a capacidade de fazer um aconselhamento genético, de se planejar, de identificar esses riscos com antecedência. Isso nos leva direto para a nossa terceira sessão, que eu acho a mais poderosa de todas, a influência que os futuros pais podem ter antes mesmo da gravidez. Vamos focar naquilo que de fato a gente pode controlar. O ponto crucial é este aqui. A qualidade dos óvulos e dos espermatozoides não é algo fixo, imutável. O nosso estilo de vida e fatores externos podem influenciar e muito. Em outras palavras, a genética pode até ser o rascunho, mas as nossas escolhas ajudam a escrever a versão final da história. E isso se traduz em ações bem práticas. Fatores positivos, como cuidar da saúde e ter uma alimentação legal, podem otimizar a qualidade do material genético. Por outro lado, fatores negativos, como o consumo de álcool, cigarro ou a exposição a toxinas, podem ter o efeito contrário, sabe? Podem acabar comprometendo aquele ponto de partida. Ok, depois dessa viagem toda, vamos resumir. O que a gente precisa mesmo guardar dessa análise? Quais são as ideias-chave? Vamos lá. Resumindo, o desenvolvimento começa muito antes da concepção, com o manual genético que os pais já têm. Esse manual define uma parte enorme de quem a gente vai ser. E, embora essa herança traga riscos, o conhecimento nos dá ferramentas muito poderosas de planejamento e prevenção para a gente lidar com eles. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a genética nos dá um manual de instruções, qual é o nosso verdadeiro poder de edição? Até que